Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer a prece aqui de abertura, né? Bom, amados irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva a todos e os nossos corações. Nós que estamos aqui reunidos hoje, em nome dele, para realizar mais um estudo e reflexão do Evangelho. Então, aquele que se sentir à vontade, né, feche os seus olhos materiais. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, sentados confortavelmente na medida do possível. Vamos serenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações. Vamos respirar profundamente e levar os nossos pensamentos até Deus, até o amado Mestre Jesus. E ao invés de pedirmos, vamos iniciar com agradecimentos. Vamos assim dizendo: Senhor, obrigado pela dádiva da vida. Obrigada, Senhor, pela vida das pessoas que nós amamos. Obrigada, Senhor, pela vida daquelas pessoas que não amamos tanto assim, mas que igualmente o Senhor nos ensina a amar. Obrigada por esta oportunidade de nos reunirmos aqui, bem como por toda esta espiritualidade amiga que nos proporcionou os meios para que tudo isso fosse possível. Pai, te pedimos, humildemente, que nos permita ouvir, que nos permita compreender e fazer bom uso de tudo quanto iremos ouvir sobre as vossas palavras, sobre o vosso ensinamento, que os nossos corações sejam um terreno fértil, onde a semente do Evangelho será lançada, semeada, frutificada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E para o dia de hoje, nos fora selecionada a lição contida no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o item que nós vamos trabalhar hoje é o item 3 e 4. Como ele é um item muito extenso, eu vou ler um breve trechinho que vai nos ajudar nesse entendimento, tá? O primeiro item é a piedade filial. Ele diz assim: o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica em um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior, quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. E ele conclui aqui, olha, honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice e cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância, né? Então, nós podemos perceber aqui, nesse primeiro momento, o quão importante, né, se dá a palavra honrar. O que é honrar? Eu fui pesquisar nos nossos dicionários aí, para a gente poder ampliar aí nossos conhecimentos, e encontrei dois significados, né? Conferir honras a alguém, dar crédito ou mérito a alguém. Esse é o primeiro. O segundo, ele diz assim: exaltar, elevar às alturas, glorificar. E aí eu pergunto, qual dos dois significados nós podemos usar para compreender melhor o ensinamento que nos está sendo transmitido aqui através do Evangelho que foi codificado por Kardec? Bom, eu responderia que ambos. Porque o primeiro quer dizer reconhecer o mérito de alguém. E o segundo, glorificar, quer dizer elevar
este sentimento de respeito às alturas, ou seja, equipará-lo ao sentimento de gratidão, demonstrar esta gratidão. No segundo, segundo o espiritismo, né, para o espírita, honrar pai e mãe significa ter para com eles o quê? O que nós acabamos de ver aqui no Evangelho, né? O respeito, a atenção, a obediência, a condescendência, mas não somente isso. Também assistência, repouso na velhice e cuidados. A gente sabe que o nosso português ele é muito rico. Então, se nós pararmos para imaginar o que cada palavra quer dizer, nós podemos dizer que todas elas querem dizer sempre a mesma coisa, dada essa riqueza. Mas para nós espíritas, o significado dessas palavras no dicionário pouco vai importar. Por quê? O que verdadeiramente nos importa é o sentir. Como assim, Flávia, sentir? Vivenciar o respeito, vivenciar a atenção, vivenciar esta obediência, vivenciar essa condescendência, vivenciar como é assistir ao próximo, o repouso do outro, o cuidado para com o outro. Afinal, quem é o nosso mais próximo nesse primeiro momento? As pessoas que estão dentro do nosso lar ou as que estão do lado de fora? Quem não experimenta não pode afirmar que sabe fazer, que conhece tais sentimentos, né? E Deus sabia que para o ser humano seria muito difícil o aprendizado se ele fosse simplesmente projetado no meio ambiente entre pessoas mais e outras menos experientes. Ele sabia que nós sabemos, né, que nascemos simples e ignorantes. E o Pai, no seu infinito amor, nos concedeu a condição de seres extremamente observadores. Assim, se nós aprendemos a ficar em pé, é porque próximo de nós tínhamos pessoas que ficaram em pé. Se nós aprendemos a nos locomover sobre as nossas duas pernas, é porque alguém ao nosso redor nos ajudou e nos ensinou que era assim que nós deveríamos nos locomover. Se nós aprendemos a falar, é porque alguém próximo de nós nos ensinou a falar. Algumas pessoas gritam, né? A gente pode perceber que o pessoal de vez em quando não fala, o pessoal berra, né? Mas, se nós aprendemos também a comer utilizando talheres, se nós aprendemos a defender as pessoas ao nosso redor e de forma errônea, tudo aquilo que nós achamos que possuímos, é porque nós aprendemos com alguém. E estas pessoas, né, também nos ensinaram a amar, do jeito deles, mas nos ensinaram a amar e ter apreço pelas outras pessoas, né? Então, tais comportamentos são eles que irão nos levar ao que nós chamamos de caridade e amor ao próximo. Nem sempre os nossos pais conseguem demonstrar por nós amor, apreço e afeto do jeito que nós gostaríamos, ou muitas vezes porque a nossa tendência é olhar do lado de fora, né? Como isto se faz na família dos outros? Nós aprendemos a amar os nossos irmãos e a observar os outros porque os nossos pais nos ensinaram que devemos ser observadores. Mas o fato deles não conseguirem nos amar do jeito que nós gostaríamos não os desmerece em nada, tá? E aí, não nos cabe, como muitas vezes, né, nós ouvimos aí as pessoas dizerem que nós nascemos por um acaso. Para que serve pai? Para que serve mãe? Nós nascemos por um descuido dos nossos pais? Nós nascemos por um acaso? Pela ocasião? Não, meus irmãos. Ninguém nasce por um descuido.
visto que muitas pessoas perfeitas fisicamente, né, não conseguem ter filhos, enquanto outras que têm um problema aqui, outro problema ali, têm filhos. Como que nós podemos explicar isto, né? Nós não somos frutos do acaso, porque o acaso também não concebe nada. E apesar da natureza humana, que nos dá a capacidade, né, de reproduzirmos, né, não é fácil a gente saber exatamente o momento certo disso. Nós nascemos exatamente no momento, nas condições que nós necessitamos para a nossa evolução. Pois se assim não fosse, nós estaríamos admitindo que Deus é imperfeito. E ele não é imperfeito, a gente sabe disso. Todos nós somos gerados em berço de ouro, pois o ventre da nossa mãe é o recipiente, é o berço que nos acolhe calorosamente, mesmo quando esta mãe, ela não se encontra tão bem assim, emocionalmente ou fisicamente, né? Ou ela tem uma dificuldade de aceitar esta gestação. Mas uma coisa é certa, a maioria das gestantes, né, das mamães que estão aqui presentes, hão de concordar, dizem que a gestação, né, nos leva a um estado de graça, né, uma verdadeira bênção divina que a gente não consegue explicar com palavras. Se na fase da gestação nós conseguimos elevar as nossas mães a um sentimento de bênção e de graça, por que nós não conseguimos manter isso no decorrer da nossa vida, da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Sabemos perfeitamente que esta mãe também tem um livre-arbítrio do próprio corpo dela. E ela decide se ela mantém essa gestação ou se ela interrompe ali, muito embora questionável, mas ela tem esse poder. Tanto quanto nós sabemos que o nascer não basta apenas o querer de um pai e de uma mãe. O feto, muitas vezes, ele influi nesta condição. Porque nós sabemos que inúmeros espíritos que não concordam, rejeitam a ideia da reencarnação, promovem, né, certos comportamentos de forma a promover interrupções nesta gestação. Mas se ela não interrompeu esta gestação e se você nasceu, é porque ela te amou tão intensamente que você hoje está aqui conosco, né? Nós sabemos que o corpo, né, a matéria, só é capaz de criar a matéria e que o espírito já está pronto. Ele fica ali, aguardando uma oportunidade para habitar naquele corpo. Né? Então a gente também sabe que a escolha de um pai e de uma mãe não é aleatória. Nós somos atraídos pela energia. Muitas vezes são sentimentos, energias, não são sentimentos de afeto. Não que não possa ser uma vida de gratidão. Deus é um Deus de amor. Ele poderia nos dar perfeitamente uma vida de gratidão com os nossos pais, nossos irmãos, né? Mas a maioria das vezes nós somos atraídos por antipatia, que na verdade é uma grande oportunidade para que nós possamos viver uma vida de redenção, uma vida de compaixão, de conserto dos erros que cometemos em vidas passadas, né? De entender a repulsa que muitas vezes existe entre pais e filhos, de compreender aquela sensação que muitas vezes a gente tem de que somos rejeitados pelo pai ou pela mãe, né? Aquele sentimento de mágoa que está lá dentro, que a gente não põe para fora, mas que a gente sente e muitas vezes não sabe nem de onde veio, porque não foi dessa vida, dessa existência, né? E aí a gente passa a perceber e achar que a nossa criação, que a nossa educação foi simplesmente imposta pela sociedade. Você teve os seus filhos, você cria e você educa os seus filhos, né? E muitos dirão aí, né, pra gente, mas, Flávia, você não sabe, eles não foram tão bons assim. Você não sabe como foi a minha vida. Você não sabe como foi a minha infância. É verdade, eu não sei. Mas, veja só o que o próprio Evangelho nos diz
quando nós pensamos isto. Olha só, certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a eles censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram para merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quando essa obrigação se faz ainda maior em relação aos nossos pais. Nós sabemos que é nos nossos lares que nós encontramos os nossos maiores desafios, né? E a gente precisa lembrar que o Evangelho diz aqui, deve lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Inúmeras vezes somos chamados a praticar esta caridade fora do nosso lar. Quantas vezes nós somos capazes de expressar respeito, carinho, direcionar afeto por pessoas que não fizeram nada por nós, que não nos deram a vida, que é a dádiva mais valiosa que nós recebemos de nossos pais também, que não nos alimentaram enquanto pequenininhos, quando não podíamos fazê-lo, que não nos ensinaram, nos ajudaram a dar os nossos primeiros passinhos, as nossas primeiras palavras, que não abriram mão, muitas vezes, da sua própria educação para que nós tivéssemos educação. Pessoas que não estavam lá para vibrar com a gente na nossa primeira vitória, tanto quanto elas também não estavam quando da nossa primeira derrota. Nós somos capazes de fazer bem, tanto bem para as pessoas fora do nosso lar. Por que não podemos fazer o mesmo dentro do nosso próprio lar? Muitas vezes, as pessoas mais carentes não estão fora, elas estão do nosso lado. Então, muitas vezes, a gente precisa, antes de parar e pensar, quando a gente chega no fim do dia no nosso lar, né, que o pai e a mãe, feliz pela nossa chegada, né, em casa, chega pra gente e tenta conversar, e a gente fala, tô cansado. Antes de dizer eu tô cansado, eu tô cansada, olhe para trás. Lembre-se quantas foram as noites que eles vigiaram o teu sono enquanto você dormia porque você estava doente. Antes de dizer, ai, esse ser é trabalhoso demais, né? Lembre-se quantas horas extras, quanto excesso de trabalho eles suportaram para garantir o nosso pão de cada dia, o nosso leite, aquele macarrãozinho delicioso com aquele franguinho assado no domingo, que o povo fala que é coisa de gente muito simples, mas é uma delícia, ninguém pode negar, né? Quantas vezes antes de dizer, eu não quero nem olhar para você e menos ainda ouvir a sua voz, que muitos têm a coragem de dizer, olhe nos olhos deles, olhe nas mãozinhas enrugadas, muitas vezes até tortinhas já, tá? E lembre-se, perceba quantos sonhos eles abriram mão, mas que inspirados em você, no teu sorriso, no teu olhar, né? Eles foram estimulados a trabalhar incansavelmente para que hoje nós conseguíssemos estar aqui, né? Então, gente, lição, se depois de tudo isso nós não conseguirmos ver o quanto eles nos amam do jeito deles, meu irmão, se prepara. Porque matéria ensinada que o aluno não aprende, reprova. E no nosso caso, é lição para uma próxima vida. Então lembra que caridade começa dentro do lar e na forma mais simples, ouvindo, olhando. Comece por ouvir.
No dia seguinte, diga para eles como eu te amo. E você vai perceber que a energia do seu lar vai mudar. E lembra que nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Semear é uma opção, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, vamos olhar para dentro do nosso lar nesta semana e ver como é que nós estamos nos comportando. Estamos aprendendo? Estamos evoluindo? Então, fica aí para nós mais uma reflexão. Sueli, é contigo, minha irmã. Obrigada, querida. Muito obrigada por essa oratória, né, onde traz a razão para todos nós, né, refletirmos. E neste ambiente onde nós já respiramos profundamente, já estamos nos harmonizando com as equipes espirituais, sentindo a presença amorosa desses irmãos, é que nós vamos aproveitar para o nosso passe à distância, fechando os nossos olhos mais uma vez e vamos pedindo ao Pai que faça cair nos ambientes físicos e espirituais uma chuva de fluidos benéficos e fortalecedores para lhe manter sereno e em segurança, criando assim uma atmosfera adequada para a sua proteção. E com o apoio das equipes de auxílio e de amparo do plano espiritual, que atuarão em diversas atividades a partir de agora. E assim, elevando os seus pensamentos ao mais alto, com o coração cheio de amor, vá percebendo essa presença amorosa de Jesus e seus emissários, lhe aplicando o passe, lhe envolvendo de tal forma que sentirá penetrar pelo topo de sua cabeça energias salutares, renovadoras, que se espalharão por todo o corpo físico e espiritual, e que vai blindar a nossa mente, a sua mente, lhe permitindo apenas bons pensamentos, boas influências nas ações, nas intenções de encarnados e desencarnados. Fortificará a sua garganta para cessarem tosses, rouquidões, dores, dificuldades para deglutir, e que inspirará também suas falas para que apenas boas palavras e bons termos possam fluir. Lhe protegerá seu coração para que sigam bombeando e movimentando o sangue cada vez mais saudável por todo o seu corpo, lhe mantendo a pressão arterial estabilizada e lhe inspirando com sentimentos de amor e otimismo. Resguardará pulmões para que siga na tarefa de oxigenar seu organismo, apenas com o que há de melhor e mais saudável no ar respirado, fazendo com que o ato de respirar aconteça naturalmente e tranquila. Energias benéficas envolverá com uma camada protetora o seu aparelho digestivo, fígado, rins, para que absorva os alimentos da alma e do corpo, e que assimile de tal forma apropriada os procedimentos e eventuais medicamentos espirituais e dos homens. Amparará intestino, bexiga, que trabalhem em perfeito estado, eliminando tudo aquilo que for desnecessário. Revitalizará seu baço para que tenha um número cada vez maior de células saudáveis, que socorrerão os órgãos mais necessitados. Derramará luzes de cura para que desapareçam eventuais dores e males instalados em seu corpo. Senhor nosso Pai, pegue em suas mãos, lhe trazendo a transfusão de energias nesse instante, para que conquiste a sustentação espiritual, aceitação, resignação, equilíbrio, paz e muita saúde. Vibrando assim com muito amor e orando com muita fé, terá a certeza de que esse alívio e cura virão pelo seu entendimento de seus atos e consequências e também pelo contínuo acompanhamento misericordioso de Jesus e sua equipe socorrista. Graças a Deus e a Jesus.
E agora nós vamos pedir para a nossa irmã Flávia que faça aí o seu encerramento e as vibrações, tá bom? Certo. Então vamos lá. Mantendo essas vibrações, né, que nós conseguimos alcançar, vamos elevar nossos pensamentos mais um pouquinho, dizendo a Jesus: Senhor, muito obrigada por esta noite, por todo o aprendizado que pude receber. Que eu possa fazer bom uso, Senhor, de tudo isso, inclusive multiplicar. Mas, Senhor, quero colaborar com o que melhor tenho em meu coração. A te pedir, Pai amado, que a vossa luz e o vosso amor e a vossa misericórdia se estenda, Senhor, por todo o planeta Terra. Abrace e envolva cada filho vosso, cada irmão, mesmo aqueles, Senhor, que dizem não crer em Ti. Estes precisam mais ainda do Teu amor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar cada leito hospitalar, e principalmente aqueles irmãos e irmãs que se encontram dentro de casas adoentados, necessitando de auxílio, que este auxílio chegue para eles, Senhor, em boa hora. E pedimos, amada Mãezinha de Jesus, a Virgem Maria Santíssima, que nos envolva com vosso manto sagrado, para que a nossa semana seja maravilhosa. Então vamos a ela ofertar, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. A todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus.